Tem uma frase que eu gosto de usar do curso que é: eu estou falando de Deus aos homens. Sim, isso é importante. Sobre Deus aos homens. Então, isso eu tenho que ter em mente. Tem que respeitar Deus e respeitar os homens. Né? Isso, porque assim, eu estou falando sobre Deus. Então, conteúdo, sim, né? Mas para quem? Tá, vamos fazer uma análise sintática aí, bem simples. Quem é o sujeito? Né? Quem é o meu objeto direto? Quem é o meu objeto indireto? Então, assim, eu consigo pegar e entender essa diferença. Eu estou falando sobre Deus aos homens. Então, são coisas diferentes. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente vai falar sobre por que muitas vezes o pregador, ele ora bastante ou ele se prepara bastante, né, leitura da Bíblia, e chega no momento da pregação, ele acaba dando um branco, ou a igreja acaba não entendendo qual era a mensagem que ele iria passar. E hoje a gente vai falar sobre isso, por que muitas vezes isso acontece com o pregador. E também a gente vai ajudar para que isso não aconteça mais. Mas primeiro a gente tem que saber o motivo, né? E qual é o motivo? Por que isso muitas vezes acontece? Sendo que ele se preparou para aquele momento. Bom, a raiz pode ser justamente não a falta de dedicação, porque ele se preparou. Sim. Certo? Esse é o argumento. Vou imaginar o cenário. A pessoa se preparou, ou ela orou muito, ou ela leu muito, estudou, chega lá na hora, parece que, né? O problema não está na falta de dedicação, está na forma de se preparar errada. Ou seja, o tempo está certo, o problema é o que está fazendo. Ela está se dedicando, mas ela está se dedicando do jeito errado. Porque pode ser que esteja faltando um equilíbrio entre aquilo que ela deve dedicar, entre aquilo que ela deve olhar, em quais áreas ela deve se preparar. Sim. Tá? Então, assim, quando a gente tem a consciência de quais são as áreas que eu preciso me preparar para ser uma pregadora completa, eu preciso, então, tendo isso em mente, traçar essa rota, né? Esse roteiro. E, basicamente, o ser humano, ele precisa, em termos de pregação, entender que ele tem que ter 3 pilares. Ele tem que ter conhecimento, sim, tá? Ele tem que ter técnica para fala e devocional. O que seria o conhecimento? Vou colocar na ordem de prioridade primeiro, tá? Para quem está nos ouvindo ver a ordem de prioridade. A prioridade é devoção. A segunda é conhecimento e a terceira é técnica. São 3 coisas que não podem ser desassociadas. Elas têm que andar juntas para você ser um pregador completo. Tá? Então, assim, é óbvio que a gente tem a tendência de gostar mais de uma coisa ou de outra. Tá? A gente percebe isso na história da igreja, essa tendência dos pregadores a se dedicar mais em um desses itens. Tu falou pregador completo. O que seria o pregador completo? É aquele pregador que consegue dar atenção e se dedicar nesses 3 pilares, nesses 3 itens. Tipo, o pregador que não tem a devoção, pode até ter uma boa palavra, porém não tem a revelação de Deus. Isso. Exatamente. Ele pode ter conhecimento, ter técnica para falar, mas ele não... A igreja vai ouvir, vai gostar, vai achar bonito, mas não vai mudar nada nelas, porque não partiu de Deus aquilo, sabe? Ele não tem aquela entrega, aquela devoção. Né? Então, assim, a falta de equilíbrio nessas 3 áreas, ela gera esse efeito colateral depois. Que é assim, ó, eu tenho a sensação que alguma coisa está faltando. Entende? É aquela frustração de achar que algo faltou. E a gente às vezes nem sabe o que faltou. Sim. Tá? Porque tu imagina o cenário. Tu estuda e gasta as horas. Quantas horas mais ou menos tu leva estudando, assim, né? Bastante, né? No mínimo 4. Pois é, no mínimo 4, tá? Quando tem que montar a pregação, né? Não estamos falando de um estudo diário, estamos falando de montar pregação. E aí, se eu fosse te perguntar quanto tempo tu gasta orando?
Entendeu? Para pregação é pouco. E é 4 também, como Não. estudando? Entende? Então, se eu fosse perguntar aí também, por exemplo, claro que não no teu caso, porque, né, meu parceiro aqui das técnicas de comunicação, mas vamos dizer que tu não fosse da área e tu tivesse que saber sobre. Entende? Então, às vezes não falta dedicação, às vezes eu estou me dedicando demais num item e às vezes naquele item eu já sou muito boa. E o outro, que eu não sou tão boa assim, eu tô deixando de lado. Só que, em termos de equilíbrio, tá? Uma pregação é que nem uma casa. E as vigas, né, esses pilares, eles dão sustentabilidade a essa casa. Qual é a finalidade de um pilar? É sustentar o peso, né, do que vem em cima, da laje e tal. Imagina só, eu tenho 3 pilares. Se eu tirar um, vai cair. Um lado vai, né, vai pender mais para baixo. Se eu tiro 2... aí eu já não tenho mais uma casa, né? Entendeu? Então, assim... Tem um poste. Tem um poste. Então, assim, eu preciso ter 3 coisas. Eu preciso ter uma vida de devoção, eu preciso ter conhecimento e eu preciso ter técnica. Sim, o conhecimento, então, é o conhecimento bíblico, né? Até para não falar nem... a gente vai explorar cada um deles. Sim. É o conhecimento bíblico e a técnica é a parte da comunicação. Sim. Tá? Se a gente olhar a história da igreja, até a própria hermenêutica, ela já denunciava a falta de desequilíbrio. Por quê? Quando a igreja começa a estudar, interpretar a Bíblia, ora ela pendia demais para o lado espiritual, ora ela pendia demais para o lado naturalista, né? Então a gente tem a hermenêutica lá de escolas que focava só na literatura, na Bíblia como livro humano, e tinha escolas que focava na Bíblia como um livro divino, espiritual e tal. Então, quando surge a hermenêutica reformada, ela junta os dois, né? Então, a gente já percebe essas inclinações da igreja em focar mais no espírito ou mais no conhecimento. E em termos de pregação, a mesma coisa. Tu quer ver? É simples. Quem está nos ouvindo, quanto você gasta de tempo para orar? Quanto você gasta de tempo para estudar e se preparar? E quanto você gasta de tempo para aprender técnicas de como comunicar isso de forma mais efetiva? A resposta de cada um vai dizer onde ela está dedicando mais tempo. Se eu consigo equilibrar todos os itens, então eu tenho uma pregação mais equilibrada. Tá? E eficiente. E eficiente. Por quê? Uma coisa não pode viver sem a outra. Não adianta eu ter conhecimento e eu não saber passar o conhecimento. Um bom exemplo disso é os pregadores, por exemplo, mais antigos. Pessoas que... não só antigos, né? Pessoas que não dominam a técnica de pregar, né? Pessoas com grande conhecimento da Bíblia, de oração também, pessoas de oração, pessoas, né, cristãs de verdade, porém na hora da pregação não consegue passar a mensagem para frente. Não consegue fazer com que as pessoas entendam. Tornar pública aquela informação. São pessoas que, por exemplo, ficam pipocando em história, né? Tipo, como fulano tal lá do Velho Testamento. Aí a pessoa que não conhece a história já se perde ali, já fica nos jargões bíblicos também, né? Eu me lembro de uma aula de latim da faculdade que o professor ele era poliglota, tá? E quando ele ia ensinar o latim pra gente, ele ia no francês, ele ia em todas as línguas, tanto as línguas latinas quanto as que não eram, tá? E ele citava, assim como no francês, assim como no espanhol, mas o inglês, mas o alemão. E tipo, quem não tinha conhecimento de outras línguas ficava, tipo assim, o que ele tá falando? Né? E às vezes conhecer demais é uma maldição. Porque tu acha que o outro tem a obrigação de saber o que tu sabe, não necessariamente, né? Sim. Então, assim, o pregador que às vezes tem muito conhecimento e ele não sabe passar informação, ele não é eficiente. Porque, assim, em termos, assim, de empresarial, né? O que a gente diz isso nessa questão de conhecimento? Eu, Alexandra, tenho um conhecimento que é particular meu, privado, tá? Eu conheci, eu estudei, eu aperfeiçoei, eu estudei teologia, eu fiz isso, fiz aquilo, vamos dizer assim. E eu, quando vou pregar, eu não posso continuar mantendo esse conhecimento no âmbito privado, eu tenho que tornar ele público. E aí que entra a técnica. Porque eu posso saber muito pra mim, tá? Eu sei muito, eu sei, é meu, esse conhecimento é meu, tá na minha cabeça, já tá organizado aqui dentro, pra mim tá tudo certo. Mas como eu torno isso público? Como que esse conhecimento que está aqui dentro, que de repente foi de anos acumulado, vai se tornar público para quem está me ouvindo pela primeira vez, talvez?
Entende? Sim, sim. Aí que entra a questão da técnica. Sim, de contextualizar e tudo. Até vou usar um exemplo, acho que vai parecer meio estranho, mas é como contar uma piada. Tu não chega contando o final da piada. Não. Tu tem uma preocupação em contextualizar a história pra ti, quando contar o final da piada, ser engraçado. Pois é. Né? Agora, por exemplo, tem um tipo de pregação que é a proposicional, que eles chamam, que eles começam pela conclusão. Pela proposição, né? Eles começam contando pela conclusão. E aí, tipo, que efeito tem? Mas isso era uma prática antiga. Sim, sim. Então, assim, tem jeito de contar as coisas. Sim. Só pra explicar melhor o exemplo. O objetivo da piada é tu fazer a pessoa rir. E é o efeito surpresa. Agora, não adianta tu contar o final da piada se a pessoa não vai rir. Porque ela não vai entender o porquê aí tu que perde levou o aquilo. objetivo daquilo que tu tinha, que era fazer a pessoa rir, né? Exatamente. Tipo, A pregação é a mesma coisa, né? Tu precisa levar a pessoa àquela ação, né, de achar engraçado. Sim, e quando, por exemplo, é algo sobre uma coisa meio estranha. Lá na cultura tal, eles falam dessa forma e tal. E daí tu já fala pra fazer sentido. A pregação é exatamente a mesma coisa. Exatamente. E, inclusive, por exemplo, se eu tô contando uma história da Bíblia, existem técnicas para contar a história. Tá? E a contação de história, ela faz parte da igreja. Tá? Lá pelas tantas, a igreja vê isso como um baita recurso para tudo, né? Os historiadores, o pessoal da linguística. Então, tem muita gente em várias áreas aí que explora. E tem um jeito certo de contar. Não é de qualquer jeito que se conta. Sim. Né? Eu não conto pelo final. Então, assim, são formas de falar, né? Como tornar isso que eu sei público. Agora, quando a gente olha em pilares do pregador e o quanto o equilíbrio entre os três ele é importante, a gente percebe que tem muita gente que baila na curva justamente na falta de equilíbrio, não na falta de dedicação, né? Porque às vezes são leitores assíduos da Bíblia, estão sempre vendo vídeos, se informando, mas gastam muito pouco tempo orando. Muito pouco tempo fazendo aquela leitura mais de ovelha. Sim. Porque vamos combinar, né? Tu tem que pregar, ou mesmo quando tu não tem que pregar, tá lendo a Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia como pregador já, né? Já pensando como vai falar aquilo. Como que vai... mas isso daqui dá pra pregar assim, assado. Que revelação. E aí a gente começa. A gente não pensa como ovelha na hora, às vezes, que tá lendo. Tá? Então, assim, existem 2 tipos de leituras diferentes. A gente até tem um podcast lá de trás que a gente fala sobre isso, né? Que tem a leitura mais devocional e a mais investigativa. Então, quando eu entendo o pilar da devoção, que é o primeiro, tá? O primeiro pilar é o da devoção. A devoção se entende o quê? Aquele momento de comunhão com Deus. E ele pode acontecer por meio de oração, por meio de uma leitura devocional, que é quando eu estou na qualidade de ovelha. Eu não estou ali investigando, eu não estou ali pesquisando. Aquilo ali fala contigo primeiro e comigo. Depois... E eu estou ali, ovelha. Eu estou me alimentando, eu não estou preparando a comida para os outros. Tu entende que é diferente? Sim. Então, eu às vezes estou lendo a Bíblia, eu posso estar lendo a Bíblia na condição da cozinheira, da pastora que está preparando a comida para dar para as ovelhas. Mas numa leitura devocional, eu leio como ovelha, ou seja, eu estou comendo, eu não estou preparando a comida. Então tem essa diferença aí também, né? Que na história da igreja eram práticas diferentes também. Então, assim, a parte devocional, ela envolve uma leitura mais devocional, mais de ovelha. É aquela oração que não é uma oração de reza, que tu tem que bater o cartão e o ponto ali todo dia. Não, é uma oração de terapia. É aquela oração que tu conta o coração para Deus, tu abre o coração, tu fala os teus sentimentos, tu diz o que tu pensa, o que tu sente, o que tu gosta, o que tu não gosta. Tu abre o coração. É aquele momento que é tu e Deus, onde não existe máscara, não existe nada. É tu e Ele, né? E essa devoção, e isso é uma coisa muito importante que eu vou dizer, ela tem que ser diária. Tá? E o ser humano, ele tem, o crente principalmente, ele tem uma tendência assim, ele quer ser cheio, mas ele não quer transbordar. São coisas diferentes. O que é ser cheio e transbordar dentro desse contexto? Uma coisa é eu ser cheia de Deus. Durante um dia eu orei e senti a presença de Deus, e orei, gastei tempo orando. No outro dia eu já tô cheia.
É óbvio que eu não vou sentir a mesma necessidade de orar que o dia que eu tava precisando orar. São coisas diferentes, né? Eu tô ali num nível que eu preciso, aí eu vou lá me quebrando, eu oro e gasto tempo. No outro dia eu já tô cheia. Sim. Só que aqui que tá o segredo. Quando tu já tá cheio e tu não tá sentindo fome de orar, aí que tu tem que ir. Porque é ali que tu vai transbordar. Entendi. Isso é forte. Sim. E isso eu acho que é o resultado, né? Não ter isso, no caso, é o resultado de uma visão errada de oração. Porque tem a questão também que o crente, ele vai orar quando tá passando por alguma dificuldade. Quando tá mal, entende? Tá triste. Claro, é um motivador, claro, com certeza. Mas é a pessoa que só vai orar quando, tipo assim, brigou com a esposa, ou algum negócio deu errado, ou vai sair pra viajar, entendeu? É tipo assim, em pontos de necessidade daquela pessoa. E não por relacionamento. Exatamente. Daí isso eu comparo com a pessoa que, sei lá, visita o pai e a mãe só pra pedir dinheiro. Né? É só na base da necessidade, né? E quando a pessoa tem essa... E até uma vez eu fiz um curso sobre isso, que eles falaram que isso é uma cultura, na verdade, né? Porque, tipo assim, antes as pessoas tinham como, tipo assim, pagar os pecados dela de forma orando. Se tu tem isso, então vai lá, ora tantos Pai Nosso, entendeu? Então a oração começou a ser vista de forma fria. A oração começou a ser vista como forma de penitência. E não como forma de aproximação. E gerou essa cultura de... Interessante. Justamente. Tu te aproxima para requerer alguma coisa, para troca, para isso, para aquilo, para penitência. Mas aí que tá, a oração, ela é relacionamento. Tu não fica, por exemplo, quem é casado, hoje eu vejo meu esposo, amanhã eu não preciso ver, eu já vi ela ontem. Tu vê todos os dias? Sim. E às vezes não estavam com vontade de ver, né? Ou porque brigaram, ou porque se desentenderam, né? Não tem pra onde fugir, vocês moram na mesma casa, mas estão ali. E isso é que faz o casamento transbordar, é a convivência. Com Deus é a mesma coisa. E só que o que acontece? O crente, ele tende a orar muito num dia e fica 2, 3, 4, uma semana, às vezes um mês sem orar. Porque ele já se encheu. Aí ele espera esvaziar de novo para voltar para oração. Então ele nunca transborda. Tu entende? Essa parte nunca tem fica que ser uma equilibrada. manutenção diária. Né? Tem que ser diário. Então assim, vai ter dias que tu vai ter vontade de orar? Vai. Tem dias que não vai? Não, tem dias que não vai dar. Não é que não vai dar vontade de orar, é que tu acha que tu não tem mais nada para contar. Entendeu? Tu acha que não tem mais nada pra dizer, eu já disse tudo ontem e tô bem, tô feliz. E aí que associa de novo o que tu disse, né? Que a oração é só quando tá triste. Não, oração também é chegar diante de Deus e contar as conquistas. As coisas boas, agradecer, como tu tá feliz. Agradecer, justamente. Então, assim, não é porque hoje eu não tenho nada pra pedir que eu não vou orar. O que tu trouxe é muito importante. Então, talvez eu não tenha nada pra pedir hoje, mas eu sempre vou ter pra agradecer, compartilhar a minha vida com ele. Sim. Quem é pai sabe, ou mãe, sabe o quanto é bom ver o filho compartilhando as coisas com a gente. Eu amo ver minha filha compartilhar as coisas dela comigo, a visão de mundo dela, como ela enxerga as coisas, sabe? Como ela vê as coisas, como ela entende aquilo, né? É muito interessante. Isso é interessante, mas olha só. Ela ainda tá, né? Apesar de ser inteligente, ela não tem muita noção ainda das coisas, né? Só que o que ela compartilha contigo, tu já sabe. Já? Ela não precisava te contar? Não precisaria. Exato. E não tem graça? Tem porque é o jeito que ela interpreta aquela situação. Às vezes a gente fica constrangido porque, Deus sabe das coisas. Por que eu vou compartilhar isso? Né? Tá aí um relato de mãe pra explicar. Isso aí, tu tá vendo, mas é a perspectiva dela do acontecimento, né? Sim. Como que ela viu aquilo, como que ela entendeu aquilo, né? Sim. Isso é fenomenal, é fantástico. E Deus, ele gosta de ver as coisas pela nossa ótica. Sim. Né? Ele gosta de ver as coisas da forma com que a gente vê. Então, o pregador que ele tem uma vida de devoção e em oração, ele conta para Deus essas coisas. E ao mesmo tempo também Deus conta pro pregador as coisas dele. Porque aí tu entra num nível onde que tu sai de servo e tu passa para uma categoria de amigo. Então, a devoção, ela te traz isso. Ela te tira da posição de servo e te coloca de amigo. É uma conversa, né? Não é um monólogo, né? Ela assim como tu
tu fala também, Deus fala através de revelação contigo, né? E isso é interessante porque a tua leitura de Bíblia muda, a visão das situações da tua vida muda, né? Até uma vez eu preguei sobre isso, que Deus é como... Deus, quando tu aceita Cristo, é como se tu tivesse uma lanterna. Uma lanterna aquelas antigas. E Deus é a luz dessa lanterna, é o fogo, no caso. E o fogo, ele é infinito, né? O fogo de Deus. Só que esse fogo, ele vai queimar conforme tu coloca azeite ali dentro. Né? E aí, o que acontece? Quando existe o fogo, então começa tu enxergar, porque daí isso começa a trazer luz para tua vida. E as situações que antes tu não enxergava, que sempre estava na tua frente, agora tu passa a enxergar. Mas vai depender de quanto tu coloca azeite. E claro que nesse exemplo do azeite é o devocional, né? Leitura da Bíblia e oração também. Oração também, jejum pode incluir aí. Eu encaro o relacionamento com Deus dessa maneira, né? Para as situações da vida. Né? Muito bem colocado, é o azeite. E é isso que o devocional ele traz. Né? A leitura devocional, aquele momento ali. Então, assim, eu aconselho a escolher um horário do dia e sempre fazer, né, naquele horário, naquele lugar, ter aquele momento com Deus. Sim. Então, o primeiro pilar é a devoção, né? Devoção. Que entra a questão de oração. E uma leitura... E leitura de Bíblia como ovelha. Como ovelha. Seguindo teu exemplo. Leitura por prazer. Sim, uma leitura para se olhar, não de explorar. Né? Não é explorativa. Olha, eu gostei do jeito que tu colocou. É uma leitura espelho. Né? Eu vou me identificar nela, vou me enxergar nela ou não, eu vou me examinar. Não uma leitura de exploração, né? Onde eu vou em busca para oferecer para outros, né? Sim. A depois do conhecimento é uma mais explorativa, que é quando tu busca veracidade para aquilo que tu está pensando, para ver se está correta aquela tua linha de pensamento, né? Porque agora tu tem uma responsabilidade, né? Aí entra no pilar 2. Sim. Aí a gente entra no pilar 2, que, por exemplo, não adianta o pregador ele ter uma leitura superficial. E quando eu digo superficial, eu digo sem exploração, sem parar para ir num dicionário bíblico, sem olhar o contexto. Exatamente. Né? Aquela leitura assim que eu tô lendo. O salmo, medito naquilo, mas de uma forma muito individual minha. Uma forma muito contemplativa, muito reflexiva, tá? E isso na história da igreja eles tinham esse tipo de leitura. Então eles tinham esses 3 pilares que eu tô falando, eu não tirei da minha cabeça, tá? Isso daí existe na história da igreja. Então essa leitura que eles tinham lá no devocional era uma leitura de devoção mesmo, eles chamavam leitura de devoção, onde era mais de meditação. Quando eles entravam na parte do pilar 2, que era o de conhecimento bíblico, aí se explorava, fazia-se exegese do texto, hermenêutica. Aí o livro que tu lê não é só a Bíblia, né? Aí tu tem que pegar algo complementar, né? Isso, aí eu posso ter recursos, né? Sim. Que são dicionário bíblico, contexto histórico-cultural. Aí eu vou para outras fontes, até o Google. Para quem não tem livros, tá? Tem vários sites bem de responsabilidade que dão, né? Sim. Até para exemplificar melhor isso, dá para usar no caso de contexto, na Bíblia não ensina como é que um pastor cuida de ovelha, mas cita muitos exemplos de pastor. A figura. Aí o que a gente faz? A gente busca um conhecimento complementar. Claro que esse já é um conhecimento bem grande, né? Que as pessoas já têm, para entender melhor a história. Mas eu lembro que uma pregação uma vez tu pregou sobre isso, tu deu uma estudada sobre como é que era. Eu escrevi o livro lá do acompanhamento lá, sobre Ovinocultura do Oriente como o cuidado do pastor hoje. Sim, e onde é que tu pegou as informações? Da questão histórica cultural de como era essa cultura dos pastores cuidando de ovelhas lá. Exatamente, e aí pegou um recurso fora da Bíblia, né, para te entender melhor o porquê que existia aquela ilustração. E conseguiu pegar vários detalhes, né? Vários. Foi um estudo muito profundo que modificou a minha forma de pensar. Então quando a gente fala de conhecimento, né, a gente tá falando disso, da Bíblia com material de apoio para te entrar naquela época, entender por que Cristo ou quem estiver falando ali, por que estava usando aquelas palavras, aqueles exemplos, né, para te entender melhor. Isso aí, porque assim, quando a gente fala o pilar 2 do conhecimento, inclui vários recursos, né? Um deles, Bíblia,
óbvio que é a base. Mas aí, quando eu tô no pilar 2 do conhecimento, eu entendo a Bíblia no aspecto também humano. Porque lá no devocional, eu estou lendo a Bíblia no aspecto divino dela. Sim, né? Então, para quem tem dúvida ainda do que é a Bíblia, a concepção da Bíblia, a gente tem um vídeo no canal que é o Descomplicando Como Interpretar a Bíblia. E aí a gente explica a diferença. Então, assim, a Bíblia, ela é no caráter espiritual lá no devocional. Mas quando eu estou no pilar 2 do conhecimento, eu vejo ela como um aspecto humano, como literatura, como um texto que está longe de mim, que foi escrito para um outro público. Por isso que eu tenho que entender a cultura do ambiente, como que pensava, como que era. Exatamente. Até o Didi esses dias deu um exemplo para explicar a contextualização, o quão importante é a diferença. Ele disse que imagina tu vai, sei lá, numa praia lá da Arábia, né, que eles são bem rigorosos em questão de roupa. E lá tem uma placa escrita assim, na praia, proibido roupas de banho. Beleza. Aí tu vai para uma praia de um país mais liberal. Proibida a roupa de banho. Num país que é o liberal, tu vai entender que é uma praia de nudismo. No outro, tu vai entender a mesma placa, vai entender que não pode botar roupa de banho, ou seja, tem que usar a roupa tradicional. Então, quando tu não sabe o contexto da cultura local, a mesma palavra, a mesma placa pode ter 2 sentidos diferentes. Exatamente. Acho que esse exemplo é perfeito para explicar a importância da contextualização. Chegou no Brasil, tá escrito lá, proibido roupa de banho. Ah, então tem que... É praia de nudismo. E tem no Brasil, né, meu povo? Eu não conheço. Nem quero. Não, eu também não conheço, mas eu sei que tem, porque tu vai em Floripa, por exemplo, é do lado das praias que são frequentadas, né, por pessoas com roupa de banho. Esse é o segundo pilar, então. Isso. Então, assim, ó, ainda dentro do segundo pilar, a gente precisa compreender esse conceito da diferença de conhecimento, né, bíblico para a leitura devocional que a gente faz lá naqueles momentos de comunhão com Deus. Então, assim, nessa parte do conhecimento, a leitura ela é investigativa, é explorativa e eu tenho outros recursos na minha volta. Dicionários, livros sobre histórico-cultural, enfim, livros de hermenêutica, o que tiver à sua disposição é usado nesse momento. Uma leitura muito mais responsável. Né? Mais responsável, mais sóbria, né? Chave bíblica, o que vocês tiverem. Só que junto a ela, a gente inclui nessa categoria, por exemplo, cursos de teologia. Apostilas de teologia, livros que falam sobre alguma coisa da Bíblia, livros da Bíblia, personagens da Bíblia. Aí não é uma leitura devocional da Bíblia, é uma leitura que tu tá aprendendo sobre ela. O que é o curso de teologia? O curso de teologia ele pode ser uma faculdade, tá? Que nem a gente vê. Pode ser um curso à distância, pode ser um curso que a tua própria igreja ofereça, tá? Básico, que estuda, médio, qual é o foco do estudo? Da teologia? Sim. A Bíblia em si, depende do curso que tu te inscreve, né? Então, por exemplo, se tu vai para uma faculdade de teologia, tu tem várias linhas, né, de cadeiras ali, que história da igreja, tu tem uma noção da língua, do grego, do hebraico, tu tem, por exemplo, que é Deus? As cartas, questão de Deus e a sociedade, religião e a sociedade. Então, é abrangente. Agora, se tu vai fazer, por exemplo, uma teologia na tua igreja, um curso de teologia na tua igreja ou na tua rede de igreja, geralmente essa teologia já é mais compilada, mais prática, é direcionada. Né? É mais prática, ela é direcionada. Então, assim, tem aqueles cursos de teologia para formar pregador, tem aqueles cursos de teologia que não é para formar pregador, é para formar pastor. Então, depende da finalidade e é o curso que tu encontra. Tá? Então, essa questão da teologia, ela entra aqui. A gente não pode achar que esses cursos, por exemplo, que dizem curso para pregadores, curso de pregação, formando pregadores, não necessariamente está formando pregador. Ele está formando uma parte do pregador. Tá? Ele está formando um pilar do pregador, que é a parte do conhecimento teológico. Tá? Então, eu vi, por exemplo, um curso que ele fala do pilar do conhecimento, mas ele pega também um pouco do devocional. Mas ele não tem a parte da técnica de comunicação. E é para pregador? E é para pregador, tá? Então é incompleto também. E tem aqueles mais famosos, assim, que é mais, assim, pregadores que têm um certo nome no mercado, que nem diz assim, né? Que vem falar sobre alguma disciplina, mas também não te ensina a falar, que é a parte 3, que é o pilar 3, tá? Então é incompleto, né? Então,
qual que é a ideia? A ideia é que tu tenha esses 3 pilares de uma forma... tu venha ter um preparo nesses 3. Não adianta eu achar que só porque eu estudei teologia ou só porque eu fiz o curso de teologia, eu já sou apta para pregar. Porque nem todo teólogo é pregador. Se fosse assim, todo teólogo seria pregador, né? Pois é. Então, essa questão do conhecimento é isso, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário. Tu tá estudando para pregar, tá? Tu não sabe se tu tá lendo a Bíblia no devocional ou se tu tá estudando. Mistura tudo. Então, é interessante o pregador ter isso em mente, que são coisas diferentes. Quando entra na questão técnica, a coisa ainda piora um pouquinho mais, porque muitos deles não entendem que precisa aprender isso também. Não é só aprender introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é só Agora isso. a técnica já estamos falando do terceiro pilar. O terceiro pilar. Então, assim, na parte do terceiro pilar, eu aprendo como comunicar na pregação. Como comunicar o quê? Na introdução, desenvolvimento, conclusão, o quê? O que eu faço na introdução? É pegar a revelação, o estudo, e agora tu pegar tudo isso e apresentar para as pessoas. É a forma de mostrar. Né? De apresentar aquilo que tu... Seguindo aquele exemplo que a gente usa às vezes da garrafa de água, né? Que a gente já citou aqui em alguns podcasts. O terceiro pilar seria a embalagem. O primeiro e o segundo pilar seria o conteúdo, isso? Conteúdo, água. Entendi. A devoção é a fonte. Sim. É onde que tu pega aquela água. Qual é a fonte? Tá? Qual rio que eu fui e peguei aquela água? Sim. O conteúdo é a água em si. Que tipo de água que eu peguei, tá? E que embalagem dessa água eu coloquei, né? Até para explicar para o pessoal, a gente usou esse exemplo, foi no podcast de... Acho que o primeiro. Da empatia. Não, a gente usou também no teocêntrico e antropocêntrico. Isso daí a gente usou bastante. Que no caso as pessoas até confundem, que eu acho que até cabe aqui nesse podcast também, que o conteúdo, que é a água da garrafa, sempre é Deus. Isso não muda. Deus. Só que conforme a gente foi evoluindo, foi se passando os anos, novas formas de se comunicar, por exemplo, a internet, né, que é o principal marco aí da comunicação nos últimos anos, a embalagem vai mudando. Né? A forma de falar, suporte, a técnica, o tempo de falar, né? Os meios de comunicação. Então, isso é mutável, isso vai mudar. Só que o conteúdo continua sendo a água. Né? E para esse exemplo aqui, o devocional e o estudo, né? O conteúdo é a água. E na prática, no caso, a técnica seria a embalagem. A embalagem, ótimo, perfeito. Então, o devocional é a fonte. Onde eu fui buscar essa água? Em Deus. Revelação, oração, veio por meio dessa oração. O conteúdo que eu peguei é a água, que é o estudo. E agora, onde eu embalo essa água? Num copo? Numa garrafa? Depende do teu público, né? Depende do meu público, né? Então, ótima ilustração. Ótima ilustração. Essa parte da técnica, ela é a embalagem, né? É como que eu vou tornar público isso. E assim, não é que nem eles falam por aí, né? Tu tem que fazer uma introdução, tá? Por que eu tenho que fazer a introdução? Como que eu posso começar? Quanto tempo eu gasto na introdução ou não? Né? O desenvolvimento. O que tem no desenvolvimento, gente? Um monte de coisa. Argumentos, contação de história. Só em contação de história, vocês sabem quantas técnicas tem? Tá? O gráfico lá da teoria narrativa, a jornada do herói. Então, são vários recursos, gestão de conhecimento ali de uma história. Eu conto a parte do protagonista, do antagonista, ou eu vou falar a parte do personagem secundário. Então, assim, que tipo de personagem é esse da Bíblia? Sabe? Então, assim, tem muita técnica, muita coisa para ser explorada. Que gera resultado. Gera resultado. Faz com que a pessoa entenda melhor a água, né? Entenda melhor o conteúdo. Justamente. E ela te ajuda, inclusive, a gerenciar o teu tema da pregação. Quer ver um exemplo? Se eu vou falar lá sobre Davi e Golias, e o meu foco seja, não escute as vozes, escute a voz de Deus, ou não escute o que o homem esteja dizendo, né? Esteja falando. Beleza, o tema é esse, né? Não ouvir as outras vozes, né? Quais personagens dessa história eu vou dar ênfase na minha contação? Porque a contação de Davi e Golias é gigante, eu posso dar a ênfase que eu quiser. Então, se eu vou falar para não ouvir os outros, eu vou citar o irmão de Davi,
que criticou ele por estar lá. Eu vou citar os soldados. E todos esses personagens aí que eu falei, eles são secundários, eles não são protagonistas. Então eu puxo esse secundário para a história porque eu quero dar essa ênfase. Mas isso só sabe quando tu conhece o que é secundário, o que é protagonista, o que é antagonista. Entende? Esse conhecimento da técnica, ele gera um gerenciamento dessas informações. Sim. E se tu vai para um erro mais básico ainda de contextualização, é que nem tu pode, né, orar até a revelação que tu tem que falar sobre essa história, né? Deus por algum motivo te deu essa revelação. Tu estudou a história, só que na hora que tu vai contar, tu não disse que o cara era gigante e não disse que Davi era uma pessoa fisicamente muito menor. Tipo assim, não tem a mesma ênfase a história, não tem a mesma, né, a mesma, graça a história, o mesmo apelo, se tu não contextualizar isso. Né? Isso faz parte não da oração, não do estudo, mas sim na hora de apresentar. Tu mostra sempre o mocinho, né? Exatamente. O protagonista diante do seu antagonista. Pode mostrar num data show, mostrando talvez o tamanho real deles, né? E isso só vai fazer sentido, essa questão de não ouvir as vozes e as críticas, se tu mostrar o desafio de Davi, que era a diferença dele com Golias. Exatamente. Né? Depende da ênfase que tu quer dar na história. Essa informação é crucial para que a pessoa entenda. Isso tu só consegue ter essa noção se tu estuda a técnica. Sim. Entende? Então, na contação de histórias tem várias técnicas, né? Tem várias. Inclusive, a gente deu aquele treinamento, acho que foi no final do ano passado. Na igreja a gente deu treinamento e a gente falou dos efeitos hormonais que a história causa no cérebro. Não sei se tu lembra. Então, tipo assim, eu tô contando uma história de um jeito, eu crio um efeito, a pessoa libera um determinado hormônio na cabeça dela, isso gera um efeito, né? Então, assim, tem muito estudo sobre isso, tá? Que é riquíssimo, que dá, assim, recursos pro pregador ser muito eficiente na hora de transmitir as histórias, né? Sim. Porque o que acontece? Vamos dizer que eu dediquei muito tempo na oração e muito tempo no estudo, mas eu não parei para pensar em como que eu vou falar isso para a igreja. Eu sou do tipo que pensa assim, não, na hora Deus vai me usar. Isso é uma cultura, né? Eu creio que tu vai chegar lá, tu vai falar. Tu não vai ficar mudo, né? E Deus, pela misericórdia, vai fazer alguma coisinha. Só que assim, tu foi 100% lá? Entendeu? Então, eu preciso equilibrar o tempo gasto nisso também. Então, o que seria o tempo gasto com a técnica? Eu gasto tempo com a técnica, seja organizando as ideias da pregação, fazendo essa parte estrutural, pensando nos tópicos, mas também fazendo aulas na área da comunicação. Isso inclui tudo. Linguística, linguagem, apresentação, retórica, né? apresentação, oratória, pensando em que roupa eu vou usar naquele culto, entendeu? Porque, por exemplo, isso faz parte da técnica de comunicação, tá? A gente, inclusive, tem lá naquele livro lá da arte de pregar, tem um capítulo que eu falo sobre a cor da roupa. Então, por exemplo, assim... Se eu vou pregar para um público predominantemente mais velho do que eu não posso com cor muito cheguei. Porque, em primeiro lugar, mesmo que eles tenham a maior boa vontade de me ouvir, se eles me enxergar com cores muito vibrantes, a tendência não dá muita credibilidade. Então, tu vai procurar cores mais neutras e sóbrias, azul, preto, cinza, né? Em resposta a esse público. Né? Então, conforme também a mensagem que eu quero passar é a cor que usa. Então, assim, isso faz parte da organização da pregação. Da técnica, para deixar... Da técnica. Não que isso seja, por exemplo... Agora eu fugi a palavra, mas fundamental, isso, exatamente. Mas fundamental para pregação, mas ajuda, né? É detalhes que faz com que a pessoa, talvez, se tu vai com a roupa muito chamativa, a pessoa vai se desconcentrar. Tudo isso engloba... Às vezes, por exemplo, as mulheres fazem mais isso, né? Elas pecam mais pelo excesso, né? Às vezes tu quer exagerar tanto no visual que tu acaba chamando mais atenção para ti do que para a palavra que tu tá levando. Sim, sim. Seja por excesso de acessórios, seja por excesso de cores, brilhos nas roupas, seja pela muita informação, né?
Sim, sim. Coloca lá uma peça de roupa embaixo que tem já uma estampa, a outra em cima, a pessoa fica ali, ela não sabe no que ela presta atenção. Sim. Isso faz parte da estratégia de técnica também, né? Essa parte da linguagem corporal, linguagem, que a gente chama de linguagem não verbal, né? Mas principalmente assim, como contar a história, como fazer a introdução, o apelo, por que é importante fazer o apelo, gente, né? Então assim, isso e tu tem que gastar tempo fazendo isso. Sim, agora a gente entrou no assunto que às vezes as pessoas não enxergam isso até pelo aspecto cultural, né? Que nem a gente tá falando. Acho que, tipo assim, é pra Deus, não tem que ter essa frescura, essa coisa, não. Se eu pensar dessa forma, eu já tô mundanizando a igreja. Entra naquela questão também, as pessoas, tem que ser teocêntrica a pregação. Não antropocêntrica. Né? Sim. A primeira, segunda etapa, teocêntrica. Mas essa terceira não é. É humana. É humana, tu tá falando com pessoas. Tanto é que se a gente usar lá o exemplo da história de Davi, né? Pra criança, por que a gente vai contar com figuras? Né? Pra ela ver, visualizar. E por que pra adultos a gente tá falando? Então, isso porque eu não tô pensando em Deus neste momento. Eu tô pensando na pessoa que eu vou falar. Num jeito, né? Que ela me entenda. Do jeito que ela me entenda. Então, essa parte, a embalagem, a terceira etapa, que é a técnica, ela é antropocêntrica. Ela é para pessoas. E se a pessoa não entende isso, ela vai fazer que nem a Igreja Católica antigamente vai pregar em latim, né? Não adianta falar em outra língua que a pessoa não entende, né? E ela precisa da empatia para desenvolver isso, né? Tem uma frase que eu gosto de usar do curso que é: eu estou falando de Deus aos homens. Sim, isso é importante. Sobre Deus aos homens. Então, isso eu tenho que ter em mente. Tem que respeitar Deus e respeitar os homens. Né? Isso, porque assim, eu estou falando sobre Deus. Então, conteúdo, né? Mas para quem? Tá? Vamos fazer uma análise sintática aí, bem simples. Quem é o sujeito? Né? Quem é o meu objeto direto? Quem é o meu objeto indireto? Então, assim, eu consigo pegar e entender essa diferença. Eu estou falando sobre Deus aos homens. Então, são coisas diferentes. Sim. Não dá para empacotar tudo. Né? Que nem tu disse, não dá para empacotar tudo. Então, eu aprendo sobre Deus, mas na hora de compartilhar esse conhecimento, eu tenho que entender que são pessoas, homens que vão me ouvir. E aí tu pensa o seguinte, no seguinte cenário. Gastei, vamos dizer, 1 hora orando para Deus me revelar a palavra, para Deus, né? Embora, vamos dizer assim, que eu já tenho um devocional diário todo dia, tá? Vou pegar um exemplo meu da última pregação. Eu tenho devocional todos os dias, eu estudo a Bíblia como ovelha todos os dias, e eu também estudo a Bíblia como pregadora todos os dias, tá? E no dia da pregação, eu já tinha outras mensagens prontas, eu poderia ter escolhido qualquer outra mensagem que já estava pronta para, né? E aí eu orei, eu disse, não, Deus, eu quero saber o que o Senhor quer falar com a igreja nesse dia. Então eu gastei tempo orando. E deu mais ou menos 1 hora, até eu ter a revelação. E comigo funciona assim, que nem eu já falei num outro podcast, né? Comigo é na oração. E aí, quando eu senti paz em qual assunto, qual texto e tal, aí eu fui para uma outra hora de preparo, que foi a hora do conhecimento mesmo, né? E deu mais ou menos 1h10 de busca ali, de conhecimento, olhando... o que os estudos falavam sobre aquele texto, como que era, como que não era e tal. E aí eu tive mais um tempo gasto na organização, que levou uns 45 minutos. Tá? Por que levou 45? Porque eu escrevi. Tá? Eu optei por escrever. Se eu tivesse só botado os tópicos, seria menos, mas eu optei por escrever. Eu 4 horas. Né? Então vamos dizer aí, deu 3 horas, né? 3 horas, tá? 3 horas. Parece ser bastante tempo, mas não é. Sim. Tá? O que é 3 horas para preparar um sermão? Eu fico 4 horas na última etapa. Pois é, agora tu pensa o seguinte, assim, ó. Qual que é o histórico de antes? Sim. Tá? Todo dia,
Leitura, devocional, leitura investigativa, oração, todos os dias. Eu sempre tento fazer o mesmo equilíbrio, tá? Não é que eu penso assim, opa, já deu o meu tempo da oração, agora eu vou estudar, agora eu vou ler. Não é assim. É que já tem experiência de saber quando que já deu o suficiente. Isso, né? Claro que é a prática, né? É a prática. Podcast anterior. Isso aí, é a prática. Então, assim, eu tenho essa rotina. Logo, não acumula no dia que eu tenho que pregar. Então tem muita coisa que no dia que eu vou pregar que eu não preciso estudar. Eu já estudei, mas estudei sem ter escala. E aí que tá, às vezes o pregador estuda só quando tem escala. Então ele nunca consegue se aperfeiçoar bem nos 3 eixos, nos 3 pilares. Entendeu? Então assim, para eu ter o aperfeiçoamento tem que ser constantemente, diariamente, eu prever na minha rotina esses 3 pilares. Sim. Agora tu falou algo importante, porque a pessoa escutando isso, né? Talvez nunca tinha visto desse ângulo, ela pode ficar assim, então eu não sou um bom pregador, porque eu nunca olhei dessa forma, né? E agora eu não vou conseguir dar o meu melhor, vamos dizer assim, né? A pessoa tem que ter em mente o seguinte, agora ela vai começar uma evolução desta maneira. Né? Então, assim, saber onde se dedicar. O teu melhor, se, por exemplo, tá ouvindo hoje, vai pregar hoje, o teu melhor é aquilo que tu já tem preparado para hoje. Mas para tua próxima pregação já é ter um estudo direcionado nisso aqui. Direcionado. Né? Por que isso é importante? Porque isso faz tu ganhar tempo, gente. Sim, sim. Entendeu? Porque assim, ó, tu tem que entender o seguinte, as pessoas que pregam, a maioria não vive integralmente na obra. Tem muitos que vivem integralmente na obra, sim, mas a maioria não. A maioria é voluntário, trabalha o dia inteiro, tem filho, tem casa, tem esposa, tem marido, tem chefe, tem tudo. Tem faculdade, às vezes, eles estão lá se dedicando para pregar. Então, assim, o meu caso, o meu, Alexandra, é mas pode ser que quem está nos ouvindo consiga oferecer para Deus apenas 1 hora por dia. Verdade. E Deus não vai olhar eu que tenho talvez 3 para aquele que tem 1. A casa no céu não vai ser maior do que se dedica mais. Não, ele vai olhar, para aí, a Xanda tem 3 e deu só 1. Entendeu? E o fulaninho lá que só tinha, vamos dizer, 40 minutos e me dá 1 hora por dia. A régua de Deus, ela é nós mesmos, não é o outro. E é perfeita, né? E ela é perfeita. Então, assim, olha o teu horário, o teu calendário, a tua agenda e veja dentro dessa agenda o que você pode oferecer. Sim. E aí cria um roteiro, cria um cronograma assim, te organiza de forma que tu seja devoto, tu ore, tu te alimente da palavra como ovelha, mas também que tu consiga ter o momento que tu vai estudar a técnica, o momento que tu vai investigar a Bíblia. Pode ser que a pessoa tenha menos tempo ainda, o que ela poderia fazer? Uma sugestão. Ela, num dia, ter uma leitura devocional apenas, e no outro dia ela tem uma leitura mais investigativa da Bíblia, com complementos, e numa outra ocasião ela estudar técnicas de comunicação. Óbvio que todos os dias a oração ela não pode ser excluída, tá, gente? Sim. A oração ela tem que existir, né? Então, tem como equilibrar? Tem. Cada um vai achar o seu jeito de equilibrar, tá? O que não pode acontecer é eu passar só estudando para pregar e não gastar o mesmo tempo orando. Sim. Não é só ficando ouvindo podcast aí, né? O podcast entra na parte da técnica. Da técnica. O terceiro pilar é nós que estamos trabalhando aí. A gente está trabalhando para vocês, para ajudar aí, para dar suporte, né? Sim. E ajudar a ver onde gastar o tempo, a energia e o esforço, né? Sim, sim. Porque vai dizer que não é frustrante. A pessoa tá lá, gasta um tempão, se esforça, e isso e aquilo, e aí chega lá na hora, parece que alguma coisa faltou. Sim. Claro que faltou. Deu ênfase mais numa área. E vou te dizer uma coisa. A pessoa dá ênfase naquilo que ela gosta. Tá? Quem gosta de orar, quem é do reteté, é mais do espírito, do Pentecoste, vai por oração, bota a cara no pó e gasta tempo orando e ora o dia inteiro. E aí tá perto da hora de pregar, ela vai lá, agora tá. Pregar sobre Davi, né? Nós estamos falando Davi e Golias. Vamos lá, seja o que Deus quiser, né? Sim. Tá cheia do espírito já, né? E acha que não tem necessidade de pegar um detalhe da história. Se preocupar com a estrutura, com o exemplo que vai usar, né? Sim. Então é importante equilibrar tudo. Sim, é isso aí. Mas então tá, esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Se por algum motivo aí a gente conseguiu te trazer mais informação, uma clareza aí na forma de você estudar,
né, de melhorar essas pregações. Se você gostou, compartilhe, né? Clique aí no like e passe adiante esse conteúdo para a gente alcançar mais pessoas. Amém? Amém.